E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Sakamoto e está começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse Asagabre e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Envio rápido para todo o país e, claro, conta com o selo de confiança do nosso canal. Vídeo de hoje vamos falar a respeito da Hookah Monk. Você lembra dessa marca? Fiz uma viagem para Praga, na República Tcheca, para falar do setup eletrônico que traz as inovações e tudo mais. Só que hoje vamos falar dos seus acessórios, o Roshi Sun e o controlador de calor Nova, que tem algumas especificações um tanto quanto interessantes. Pode ser que você goste ou não, o importante é assistir e posteriormente deixar o seu comentário para que a gente possa conferir, tá certo? Falando um pouquinho a respeito do Roshi Sun, ele tem o seu corpo feito com um tipo de silicone e a cuba temos um metal, ou seja, um Roshi de metal. Eu tenho algumas considerações para falar para vocês que daqui a pouco a gente faz essa resenha, mas continuando, o metal utilizado aqui é o Duralumínio. A gente foi procurar porque esse acabamento, no sentido de cor, é um tanto quanto diferente dos setups de produtos que nós temos e já vivenciamos. Então eu falei, vou dar uma procurada, a Patrick me ajudou bastante, então o material que a Hookah Monk fornece, para este produto, não só a cuba do Roshi, mas também o controlador de calor, é o tal do Duralumínio ou Duralumínio, tá certo? Então temos aí um Roshi de metal. Temos pessoas que curtem, outras nem tanto. O importante é trazer a análise aqui para vocês, tá certo? Desde já informo que esse produto não está à venda no Brasil. Foi um presente dado pela Hookah Monk para somente testar. Eu falei, por que não trazer aqui para a gente falar um pouquinho a respeito não só de Roshis com corpo de silicone, mas principalmente aí com cuba de metal, tá certo? Vamos fazer o seguinte, confere aí o nosso How to Pack que eu volto já já para trazer as minhas considerações. Roshi preparado, setup montado. A minha escolha para esse vídeo, Temple by SKMT. E essa cor maravilhosa, Sakura Flower, fazendo uma grande homenagem às flores de cerejeira, que realmente é um marco muito importante aí para a cultura japonesa, tá certo? Tem também o Temple Pad para deixar o setup ainda mais harmônico, não só em cor, mas em temática aí do nosso Temple, tá certo? Seguinte, fizemos o aquecimento com 3 peças de carvão Rainbow, o Cubic 26mm, padrão internacional, qualidade excelente. Só que nossa sessão aqui já tá rolando pelo menos uns 25 minutos, Patrick? Por aí. E aí o que a gente sentiu? O aquecimento, você precisa ter um pouco mais de atenção, tá certo? Porque se tratando de um controlador de metal, isso a gente já viu em tudo quanto é lugar, mas a cuba de metal desse Duralumínio, você precisa ter um pouco mais aí de cuidado, tem uma sensibilidade maior na questão do aquecimento. Falando da cuba, o pino central tem vários cortes, para evitar qualquer tipo de travamento, mas na minha humilde opinião, só pela diferença de altura de pino com borda, isso não aconteceria, a não ser no caso muito grave de preparar um Roshi de um jeito um tanto quanto assim, não apropriado, tá certo? E ele tem um encaixe zero, que a gente fala que acompanha as paredes do controlador e também da cuba, fica bonito, só que ele tem essa altura bem considerável. Se você parar para conferir os controladores, a altura máxima chega ali, às vezes no carvão ou um pouquinho menos. Aqui o carvão, nessa altura aqui, só eu estou enxergando, acredito que vocês não vão estar, mas só para mostrar realmente que o carvão ele está aqui dentro, ó. Então fica uma área bem grande na questão de altura e ele também tem um diâmetro bem largo, o que, na minha visão, a primeira vez que eu tive contato, falei, cabem 3 carvões aqui, cúbicos sem problema nenhum. Só que ao colocar a primeira vez, aquecer e vi que superaqueceu,
não é o mais apropriado, por mais que tenha espaço. Não é porque tenha a área designada com um bom volume para você colocar os carvões que significa que é a melhor alternativa, tá certo? Patrick Manha, a gente já falou várias vezes aqui sobre roches com cuba de metal ou roches feitos inteiros aí de metal, alumínio no geral, certo? Você já teve suas experiências e qual que é a sua opinião hoje, independente aí, com o Roche Sun e o controlador novo? Olha, já tive minhas experiências, como você falou, mas nunca tive um roche de alumínio, porque toda a experiência que eu tive, pra mim, elas não foram muito agradáveis, porque quando é feito de metal, ele leva um certo tempo a aquecer, um pouco mais até do que um roche de barro, que seja, mas quando aquece, ele esquenta demais. É muito fácil de perder o controle, de perder a mão ali na hora de controlar o calor e acaba queimando, acaba ficando uma sessão meio desagradável, então nunca fui fã. Muito bom você ter levantado essas questões, porque realmente aqui, no caso, nós estamos com uma essência brasileira, trazendo aquele ice, aquele gelado. Com as 3 peças de carvão, ele ressalta demais, chegando a ficar até muito difícil de degustar a sessão. Com 2 peças, já fica mais tranquilo, só que para reduzir esse calor, leva-se muito mais tempo do que, por exemplo, você ter 3 peças de carvão direto na folha de alumínio, com ou sem a tela, e depois retirar a terceira e ficar com as 2. Essa redução da temperatura é muito mais rápida que aqui. Então, se você atinge o pico e não consegue controlar muito bem, vai ter algum problema, seja do nível de gelado muito forte, às vezes um sabor intenso demais que incomoda, né, o seu próprio paladar, a sua boca, e consequentemente pode acontecer de queimar o tabaco e você ter uma sessão que realmente aí não tem muito o que fazer. Vai ter que trocar de roche, vai ter que esperar outro dia para fazer uma sessão. Então, essa combinação aqui, não é que ela é perigosa, mas ela é muito mais sensível do que outras possibilidades que nós já falamos aqui no canal. Particularmente, eu não ficaria com essa cuba de metal. Eu até mesmo iria para a cuba de silicone, como aconteceu, por exemplo, no roche da Kalud, que era o Sansares. Depois eles fizeram as modificações, Sansares Vitra 1, 2, que tinha uma mini cuba que você fechava, né, que você tinha as bordas de silicone para deixar ele bem fixo, e aí você tinha um outro tipo de seção, mas ainda continuava com uma boa parte de silicone. Aqui é mais, eu vejo, pela questão de você te retirar a peça ou colocar, e já como por ser silicone, você não precisa da borracha. Mas eu senti que aqui as primeiras puxadas, né, Patrick? Extremamente geladas. Muito gelado, tornando assim quase impossível da gente puxar para poder ir degustando a sessão. E o pior é que assim, se a gente não fumasse, se a gente não puxasse, esse roche ele só ia continuar esquentando e não daria para fumar, né? Então assim, no início a gente meio que se esforçou aí para dar as puxadas e poder tranquilizar aí. Eu acredito que com 2 peças de carvão somente, você vai conseguir uma sessão bacana. Só que é isso que o Patrick falou e que a gente já conversou por diversas oportunidades. A questão do roche de metal, ou simplesmente só a cuba de metal. O aquecimento, ele é muito mais demorado, então você pode sentir aquela falta do volume de fumaça ou até mesmo da intensidade do sabor. Quando atinge o ápice, o que significa? Com as 2 peças você está aquecendo, não só jogando calor para o roche através dos furos, mas também aquecendo a peça. E no controlador leva-se esse tempo demorado em comparação com as folhas de alumínio, e pode ser que seja uma melhor alternativa somente com as 2, mas eu acredito que ainda vai faltar um tchan que a gente sempre está ali querendo, que a gente está desejando. Então, em suma, é um produto interessante para o público, seja aí europeu ou específico, aí, os tchecos, né, da cidade de Praga e demais outras áreas do país, mas aqui eu achei que a combinação ela poderia ser melhor. Seja por um controlador com uma redução do seu tamanho, porque você teria uma área menor para esquentar e isso geraria uma quantidade um pouco inferior para a sua sessão, trazendo um equilíbrio melhor dessa questão do ápice, podendo utilizar 3 peças sem problema nenhum para um aquecimento, ou até mesmo a troca realmente do material aqui na cuba, porque a cuba ela é 100% de metal. E essa questão de deixar ele 100% zeradinho aqui de parede, ter pouca aquela diferenciação que existe às vezes no controlador de calor para um roche feito de barro, por exemplo, aqui não, ele é 000, então você não tem nenhum tipo de vazamento de ar e que às vezes é interessante você ter um pouco para
realmente ter essa troca de calor, né, que é proveniente do carvão, juntamente com a temperatura ambiente, para ter aí uma harmonia. Aqui ele é executado perfeitamente para a sessão, mas eu senti que no pack até mesmo mais solto, ele ressaltou partes que eu não gostaria tanto. No pack prensado, pode ter certeza, isso por testes com folha de alumínio não seria diferente com o controlador, vai ficar ainda mais intenso aquilo que você não deseja, tá certo? Mas valeu a experiência, valeu falar a respeito aqui para vocês, quero a sua opinião, conto com os comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, um grande beijo, um forte abraço e fui!